Olá, caminhantes! Tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 18 ao 24 de novembro. E a gente tem uma semana de lua minguante pela frente, que vai acontecer na terça-feira oficialmente, mas que vai estar aí durando a semana toda. E uma lua minguante, né, energia da lua minguante, uma semana de lua minguante, ela traz sempre um recolhimento, uma necessidade de olhar para dentro, de entender os processos pelos quais a gente passou no último ciclo. Então não é um momento de grandes movimentos, não é um momento de fazer muita coisa, de ir lá, de ir atrás, de se movimentar muito externamente. É um momento de muitos movimentos internos, que a gente percebe as questões surgindo, às vezes situações que remetem a essas questões, porque muitas vezes a gente quer fugir, né? A gente não quer enfrentar algumas questões. E aí as situações surgem para ativar na gente aquela emoção, para ativar na gente aquela questão e fazer com que a gente olhe para dentro. Então não tem muita escapatória, né? O universo ele está sempre mostrando para a gente, se a gente prestar atenção, o que a gente precisa fazer agora. A gente se sente perdido muitas vezes, a gente acha que tudo está parado, que nada acontece, mas é porque a gente não está sabendo olhar para o lugar certo, a gente não está sabendo ver as sincronicidades, a gente não está sabendo reconhecer os sinais que o universo manda pra gente o tempo todo. Ele não tem megafone, né? Não tem microfone, ele não fala com a voz. Às vezes ele fala pela voz dos outros, né? Por essa mensagem que eu tô trazendo, por exemplo, ou por algo que você lê, ou que um amigo fala. Mas muitas vezes ele tá falando através de situações, ele tá falando através de sentimentos que surgem, de sonhos. Tudo é sinal. O universo está conversando com a gente o tempo todo, porque ele é, né, tudo isso que existe. Então, simplesmente tudo o que acontece é ele se expressando de alguma forma. E isso é muito forte, né, se a gente parar para pensar. Tudo o que acontece é o universo se expressando, inclusive a nossa própria vida, as nossas próprias atitudes e tudo o que acontece com a gente. Então, sim, ele tá o tempo todo falando, se comunicando de alguma forma. E se a gente souber entender esses sinais e usar eles da melhor forma, sem ver como algo pessoal, como algo de o mundo tá contra mim, a gente consegue trabalhar melhor, transmutar o que precisa e se alinhar, e cada vez evoluindo um pouquinho mais e elevando a frequência para que as situações que venham estejam alinhadas a uma frequência mais alta, porque muitas vezes se algo ruim aconteceu, né, ruim na nossa concepção, sempre falando, né, lembrando disso, é porque a minha vibração de alguma forma permitiu com que isso chegasse até mim, né? Se eu não tivesse numa vibração equivalente, como uma rádio que está sintonizada na mesma frequência, eu não ouviria aquela música. Então, da mesma forma, a situação também não acontece se eu não estiver dentro daquela faixa de frequência. Então, por isso que elevar a nossa vibração, elevar a nossa frequência é tão importante nesse momento, tá? Então essa semana ela vai trazer isso, ela vai trazer essa necessidade de se limpar, de se livrar dessas velhas questões, dessas velhas dores, dessas velhas mágoas que ainda existirem, né? E entender que tudo isso faz parte sim do nosso processo, faz parte sim de ser humano, né? Mas que a gente não precisa disso para sempre, a gente não precisa disso para viver a vida toda dessa forma, tá? E sim pra gente entender, experienciar e evoluir e sair dessa situação. Justamente, a gente está numa situação para a gente sair dela, né? A gente não precisa disso para sempre, e entender isso é muito importante nesse momento. A gente começa a semana com a lua em Leão, e a lua minguante vai ser em Leão, né? O sol lá em Escorpião vai fazer quadratura com essa lua em Leão e vai formar a lua minguante, né? Que é um aspecto de tensão, inclusive. E vai trazer pra gente essa necessidade da gente se desapegar de algumas coisas que são do nosso ego, e pra gente começar a entender o que é do ego e o que é da essência, né? E uma dica, né? O que é do ego sempre traz alguma necessidade de reconhecimento externo, sempre traz alguma necessidade de poder sobre os outros, sempre traz alguma necessidade de sempre estar bem, de sempre ter sucesso, de sempre estar
positivamente falando, mas no sentido de reconhecimento, é muito nesse ponto, porque a essência, ela simplesmente ela não precisa de reconhecimento, ela não precisa de A ou B, ela sempre está bem, ela sempre está vibrando positivamente, ela sempre está emanando energias boas e ela sempre está se sentindo bem como ela está. Não que ela não precise ou não busque mais, mas simplesmente ela não precisa de mais, é diferente. Né? Então uma coisa é você buscar sem expectativa, outra coisa é você precisar daquilo para ser feliz. E enquanto a gente está nessa roda, né, de buscar algo para alcançar um estado, a gente está no ego. E é esse desapego que a gente vai precisar trabalhar nesse ciclo, é esse desapego daquilo que a gente acha que precisa para ser feliz, porque na verdade a gente não precisa de nada para ser feliz, a gente já é feliz, a felicidade ela já está à nossa disposição, e tudo que é uma história que a gente conta para se sentir triste, para achar que não vale a pena, para achar que não tá bem, é do nosso ego, porque para nossa essência tudo já tá bem, e ela já tem tudo que ela precisa para ser feliz aqui e agora, e a gente precisa começar a perceber isso. Então vai ser aí principalmente segunda e terça, essa energia leonina, mas é uma energia que vai estar pedindo pra gente trabalhar essa semana, tá? Na terça, já às 11 da noite, a lua vai entrar em Virgem, ela fica quarta e quinta lá também, tá? E a lua em Virgem, numa lua minguante, ela sempre vai trazer essa necessidade das limpezas internas e externas também. Então, limpar... Então, limpar a nossa casa, por exemplo, limpar a nossa gaveta, a nossa bolsa, tá muito alinhado com limpar internamente. A gente não sente bem quando a gente limpa assim a nossa casa, quando a gente termina, traz uma sensação tão boa interna, né? Ou seja, o dentro e o fora, eles estão na mesma frequência. Tudo que eu faço fora, espelha dentro e vice-versa. Então, da mesma maneira, se eu começo a me limpar dentro, se eu começo a trabalhar as minhas questões, é natural que eu sinta vontade de arrumar o meu ambiente. Você pode perceber que pessoas que têm questões muito profundas, emocionais, elas acabam tendo muita bagunça fora delas, né? Pessoas muito bagunceiras, pessoas acumuladoras, são questões emocionais, são questões internas que se espelham no mundo exterior, né? Então essa questão de arrumar fora pode ajudar a gente a começar a entender dentro, e quando a gente começa a entender dentro, é natural que a gente queira arrumar o nosso externo, né? Então vai ser uma lua muito positiva para isso, para fazer alguma faxina, para tentar arrumar algum lugar ali que tá difícil, que você sabe que você tem que fazer, que passou o ano todo e você ainda não fez. Então é a hora de pegar. Então eu sugiro que você pegue pelo menos uma gaveta, pelo menos alguma parte da sua casa, e use essa energia para limpar dentro e fora de você. No sentido mais interno, é um momento muito bom para fazer um banho de limpeza, e aí pode fazer com as ervas que você tiver em casa, arruda, alecrim, camomila, qualquer ervinha que você tiver para fazer chá, por exemplo, é muito interessante usar aí e sentir essa conexão com a terra, com as ervas, com a energia que elas têm, e sentir que elas ajudam você a arrumar essa bagunça interna também, a limpar o seu campo energético e a se sentir mais alinhado, né, para lidar com as suas questões nesse momento. Então é uma lua muito importante para isso. Porém, a lua em Virgem, no sentido mais energético aí também, ela traz uma energia muito de cobrança, de crítica, né, de nunca tá bom, de ideal de perfeição que não existe. Então a gente pode estar um pouco assim nesses dias, exigindo muito da gente e do outro, né, porque daí é um reflexo dessa energia também, e achando que nada tá bom, achando que nunca tá bom, achando que nunca tá bom o suficiente o que você fizer ou o que o outro fizer, né? Então cuidado também com essa energia que tá presente nessa lua virginiana, tá bom? Essa energia virginiana, ela também ativa Mercúrio, que está lá retrógrado em Escorpião, e volta ao movimento direto justamente nesse dia 20, né? Então, enquanto a Lua estiver lá em Virgem, Mercúrio vai começar a andar no movimento direto novamente e vai trazer essa necessidade de olhar para os aprendizados que a gente teve enquanto ele estava retrógrado. Então, o que você aprendeu, o que você evoluiu, você se conectou com a sua intuição nesses últimos dias, o que aconteceu que tirou você ali
do seu eixo, mas que trouxe você de volta para o eixo certo, porque para isso que acontecem as situações, né? Não é para castigar ninguém, mas só para mostrar pra gente o caminho certo, que a gente estava indo às vezes meio torto e ia chegar num lugar que não ia ser legal. Então é só pra gente corrigir a rota, voltar para nossa direção certa, né? Que sempre vai ter uma direção que é melhor pra gente. E o universo, o céu, ele vai estar sempre nos guiando, ele vai estar sempre mostrando pra gente essas direções. Na sexta, a gente já amanhece com a lua em Libra e ela vai ficar ali na sexta e no sábado, né? A lua em Libra, ela sempre traz essa energia do relacionamento, ela sempre traz essa energia de olhar para fora e ver quem tá do nosso lado. Então, as nossas relações, elas acabam sendo muito projetadas nesses dias, né? As nossas emoções, elas estão muito alinhadas com o que o outro sente. Então, se o outro tá bem, a gente tá bem. Se o outro tá mais ou menos, a gente já fica mais ou menos. Então, perceber esse espelhamento que acontece, o quanto o outro na minha vida afeta quem eu sou e como eu me sinto, né? Vai estar muito esse jogo de espelhos nesse dia e a gente tem que entender que as nossas relações, elas são os nossos maiores aprendizados e as pessoas com que a gente vive, convive, elas são os nossos maiores mestres, porque elas ajudam a gente a entender processos internos, não é com o outro, é com a gente mesmo. Ele só tá ali apontando um caminho, mostrando um espelho na nossa frente, e quando a gente começa a entender por que eu me sinto dessa forma e curando em mim essas questões, o outro ele deixa de afetar tanto, né? E às vezes uma questão que eu tenho com uma pessoa, ela simplesmente desaparece. Eu não me sinto mais daquela forma com outra pessoa, porque não era ela, era eu, né? Então entender que às vezes esse sofrimento, essas questões com o outro, ela vem de uma questão interna, mas principalmente porque a gente não aceita o que simplesmente é. As coisas elas são, simplesmente, as pessoas elas são como elas são. E quando a gente não aceita aquilo, porque no fundo vem de uma falta de aceitação própria, né? A gente não se aceita e por isso que a gente não aceita o outro, eles ficam ali mostrando pra gente que a gente precisa trabalhar isso em nós. Então, num sentido mais emocional, uma lua bem racional, a gente fica muito mais no nível social, no nível intelectual, de pensar, de socializar, mas o emocional, ele acaba sendo muito atravessado pelo outro, tá muito relacionado ao que o outro me traz, mas na verdade ele só me traz um espelho para mostrar o que eu tenho dentro de mim. Então percebam esse movimento e tentem ajustar a rota aí, entender o que o outro está querendo te trazer nesses dias. Pode ser que ele tenha uma mensagem muito importante para você. No domingo a gente vai ter uma energia muito potente, a gente vai ter um dia aí de lua em escorpião e a gente vai estar terminando esse ciclo escorpiano, né? A gente vai estar fazendo uma revisão desse ciclo, né? O Sol já vai ter entrado em Sagitário durante a semana, mas a lua ali ela vai voltar no signo que ela estava na última lunação, né, no último encontro de Sol e Lua, e vai estar questionando o que a gente aprendeu, o que a gente evoluiu, o que a gente limpou nesse processo, como que foi pra gente. Então vai ser um dia bastante profundo, intenso, emotivo, né, que vai pedir pra gente olhar para essas questões e revisar. Uma lua minguante, então limpar. É a última chance de você deixar para trás velhos apegos, velhas mágoas, velhas questões, para o novo ciclo que tá para começar, né, que vai ser um ciclo sagitariano e vai trazer muita expansão. Só que para expandir, a gente precisa deixar o peso para trás. Então é como se a gente tivesse à beira de um precipício, fosse começar a voar. Então a gente vai ter aulas de voo, aprender como voar e poder ir para qualquer lugar, mas a gente quer levar nas nossas costas uma mochila com um monte de cacareco, um monte de coisa que não tem valor nenhum, um monte de pedra pesada que vai dificultar o nosso voo e a gente não entende, a gente acha que aquilo é importante. Quem olha de fora fala, nossa, essa pessoa tá doida, né? Mas para ela, aquilo é muito importante, tem um valor enorme, mas ela não percebe o peso que tem para ela não percebe o quanto aquilo não é favorável em nenhum sentido, né? Então é o momento da gente olhar para isso e rever tudo isso. Se tiver um dia intenso, se tiver desafiador, eu sugiro fazer o exercício da água, que eu vou deixar o link aqui para vocês, para liberar um pouco essa energia, tá? Para sentir um pouco mais de leveza, para ajudar nesse processo. Também já tá entrando ali quase na lua nova, então também é um dia legal para fazer uma lista de desapego, queimar essa lista, queimar tudo aquilo que você não quer mais e começar o ciclo novo de uma maneira realmente nova, tá bom? Vamos para a cartinha da semana. Então essa semana a gente saiu com a carta Amistosidade.
E eu acho bem interessante essa carta ter caído, né, numa semana de lua em Libra, porque ela fala justamente das nossas relações, ela fala justamente da gente ver o outro como um oposto complementar. Tá vendo que as duas árvores elas são diferentes, mas elas se entrelaçam? Ou seja, o outro ele vai ter sempre algo para acrescentar, mas ele sempre vai ter algo diferente também. E aceitar isso, né, com diplomacia, com amistosidade, entendendo que o que o outro tem de diferente também é um complemento para aquilo que eu sou. Porque imagina se todo mundo fosse igual, né? Como seria chato se todas as árvores fossem iguais e se todas as pessoas fossem iguais também, né? A gente não aprenderia nada, porque não teria nada diferente para acrescentar. Então, ver também o outro como algo que ele pode trazer de novo para você, como ele pode acrescentar. Aceitação, eu acho que essa é a palavra também, aceitar o outro como ele é e principalmente a autoaceitação, aceitar eu como eu sou, então ser mais amistoso consigo mesmo também, porque eu acho que essa aspereza, às vezes, que a gente tem com o outro, ela denota muito uma questão interna, né? A questão da gente não se aceitar, às vezes, a questão da gente não conseguir pegar leve com a gente mesmo. Se a gente não consegue nem se aceitar, nem se amar, nem entender os nossos processos, imagina o do outro que nem tá dentro de mim, né? Se nem o que tá dentro de mim eu aceito, imagina o que eu nem sei como é sentir. Então, ter mais essa aceitação consigo mesmo e com o outro, com o que eu sinto e com o que o outro sente, com o processo que eu tô passando e com o processo que o outro também tá passando, tá bom? Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a passar por esse processo, por essa fase e para a vida toda também, se você puder levar. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou do Céu da Semana, deixa um like aqui pra mim, deixa um joinha, compartilhe com seus amigos que podem se beneficiar, espalhe essa notícia, espalhe essa energia para que as pessoas possam se alinhar cada vez mais com essa energia tão bonita que tá lá no céu e que tá dentro da gente também. E também se inscreve no meu canal, se você gostou, se você quiser me acompanhar aqui mais de perto. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.